Bem-vindos à aula 5. Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico de objetos extensos, ou melhor, o campo elétrico de uma distribuição contínua de carga. Não se esqueça de acompanhar o cronograma e manter o ritmo de estudos. Quando a gente vai falar de uma distribuição contínua de carga, a gente vai ter que usar o conceito de densidade de carga. Densidade de carga nas três dimensões, então uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Eu vou ter a densidade de carga linear, superficial e volumétrica. Basicamente é a quantidade de carga total do objeto dividido pela dimensão ou pelo tamanho desse objeto. Geralmente a gente vai trabalhar com objetos uniformemente carregados, ou seja, essa densidade de carga, essa função, ela é uma constante. Qualquer quantidade de massa ou qualquer quantidade de área ou superfície ou comprimento do objeto que você pegar, ela vai ter sempre a mesma quantidade de carga. Você vai pegar 1 metro, seja em qualquer pedaço que for de um fio, por exemplo, ele vai ter sempre a mesma quantidade de carga. Mais para frente a gente vai trabalhar um pouco com densidade de carga variável, mas por enquanto a gente vai considerar objetos uniformemente carregados. O procedimento padrão para a gente resolver problemas assim é, primeiro, eu vou dividir a carga total do objeto em pequenos pedacinhos, ΔQ, e eu vou calcular o campo elétrico de cada pedacinho ΔQ. Basicamente, eu vou pegar esses ΔQ como se fossem cargas pontuais. E aí depois eu somo os campos dessas várias cargas pontuais no ponto de interesse, ou seja, eu uso o princípio da superposição. No caso de uma distribuição contínua de carga, a gente vai integrar esses campos. A integração vai ser feita usando, lógico, a simetria do problema, senão a conta fica muito complicada. Uma das coisas que a gente precisa fazer para calcular essa integral é escrever o dq em função da geometria do problema, e a gente faz isso usando aquela função densidade de carga. Vamos fazer alguns exemplos aqui. O primeiro caso vamos pegar um fio infinitamente longo de carga, ou seja, muito comprido, e vou calcular o campo elétrico a uma distância d perpendicular a esse fio. Então eu tenho minha coordenada y, eu vou pegar um pedacinho ΔY desse fio e falar que tem uma carga ΔQ. Eu vou ter para cada pedacinho ΔQ uma distância RI até o ponto de interesse, tá certo? Então eu vou ter o campo EJ do pedacinho RJ a uma distância RJ, o campo EI de um outro pedacinho a uma distância RI. E aí, para cada pedacinho desse eu vou ter, completando a geometria do problema, um ângulo θI. A primeira observação que a gente faz sobre a simetria do problema é que para cada pedacinho ΔQ de carga acima ali do eixo horizontal, eu vou ter um pedacinho abaixo desse eixo na mesma distância, cujas componentes verticais dos campos vão se anular quando eu somar. Então a componente vertical de EJ ela vai ter o mesmo tamanho da componente vertical de EI, só que eles estão em sentidos opostos, então quando eu somar esses dois vetores eles vão se anular. Então eu só preciso calcular a componente horizontal do campo, a componente x do campo. E para fazer isso, basta pegar o campo e multiplicar pelo cosseno do ângulo θi. Então assim eu já tenho o campo elétrico, ou a componente que eu preciso calcular do campo elétrico, do meu pedacinho de carga ΔQ. Eu só vou escrever agora a geometria em função dos dados do problema, né? Então RI ao quadrado vai ser YI ao quadrado mais D ao quadrado. Cosseno de θi é D sobre RI, e aí o RI eu já escrevi ali, então eu tenho o cosseno de θi e o RI ao quadrado em função da geometria do problema. Para eu calcular a componente x total do meu campo elétrico, basta eu somar. Então eu vou fazer essa somatória aqui, que no fundo eu quero que seja uma integral. Então eu vou fazer uma integral somando essas contribuições de cada elemento infinitesimal de carga dq. Só que eu não consigo integrar em dq, porque a minha integral depende da variável y. Então, eu preciso escrever dq em função de y. Bom, eu vou usar a densidade linear de carga, né? Q sobre L. Se eu considerar que lambda, a densidade linear é constante, então eu vou pegar um pedacinho de fio dy, vai ter uma carga dq. Então, essas duas frações elas são equivalentes. Eu posso usar elas para escrever dq em função de dy. E aí eu substituo esse dq na minha integral. Agora sim eu tenho uma integral de menos infinito a mais infinito, lambda dy sobre esse quociente. Então eu vou reescrever essa integral, colocando lambda para fora porque ele é constante, e vou colocar o d para dentro, apesar do d ser constante também,
porque eu vou usar ele na minha transformação de variáveis. Então, como é que a gente faz essa integral aí? A gente vai usar uma substituição trigonométrica. Voltando lá na nossa figura, eu vou falar o seguinte. Tangente de θ é y sobre d, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu vou escrever a minha variável y como sendo d tangente de θ. E aí, então, o meu diferencial dy vai ser d secante ao quadrado, né, que é a derivada da tangente, secante ao quadrado de θ dθ. Tá certo? Então, eu reescrevo a minha integral da nova variável dθ, lembrando que a gente tem que mudar os intervalos de integração também, de menos infinito a mais infinito. Eu vou para menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Esse denominador aí mudou porque eu fiz a seguinte transformação. Y ao quadrado mais d ao quadrado, eu escrevi, bom, tá ali o y. Então vai ser d ao quadrado tangente ao quadrado de θ mais d ao quadrado. Se eu colocar o d ao quadrado em evidência, vai ficar d ao quadrado tangente ao quadrado de θ mais 1. Bom, tangente ao quadrado mais 1 é a secante ao quadrado. Quem não estiver muito confortável com isso, é só escrever tangente como sendo seno sobre cosseno e trabalhar a expressão, é rapidinho de chegar. Então, eu vou simplificando a minha integral, eu vou ter uma integral em dθ sobre secante ao quadrado de θ, né? Lembrando que eu vou ter d ao quadrado secante ao quadrado dividido por d ao quadrado secante ao quadrado elevado a 3 meios. Então, embaixo vai ter um d ao cubo secante ao cubo de θ. Então, eu simplifico a minha integral. Vou ficar 1 sobre secante, na verdade, o cosseno, então no fundo eu fico com uma integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno de θ dθ, que vai dar 2 essa integral, tá certo? Então o campo do fio infinito vai dar lambda sobre 2πε0, 1 sobre d na direção x chapéu. Essa direção x chapéu, na verdade, pode ser qualquer direção no plano perpendicular ao fio ali. E aí a gente vê que o campo de um fio infinito, ao contrário da carga pontual, ele cai com 1 sobre a distância, não com 1 sobre a distância ao quadrado. Próximo exemplo, vamos calcular o campo devido a um anel de carga. Então isso aqui é só para a gente ir fortalecendo esse procedimento padrão de como calcular as coisas e para a gente comparar com o que a gente vai ver depois, uma forma mais simples de calcular esses campos. Campo de um anel, eu vou ter um anel aqui de raio R e eu quero calcular o campo, né, se esse anel tem uma carga total Q. Eu quero calcular qual que é o campo elétrico gerado por esse objeto. É lógico que aqui eu vou pegar um campo em cima do eixo que passa pelo meio do anel, tá certo? Fora desse eixo vai ser muito complicado, porque não é uma coisa muito simétrica esse objeto. Então vamos calcular o campo em cima do eixo central do anel. Eu vou pegar um ponto Z, né, um ponto a uma altura Z em relação ao plano desse anel. Cada elementinho de comprimento, o comprimento ΔL vai estar a uma distância R desse ponto, ou seja, a distância até a minha carga pontual, até o meu elemento de carga pontual que eu vou usar para dividir esse anel. Olhando um pouco melhor a simetria, eu vou pegar um elemento de carga diametralmente oposto àquele, então eu chamei a distância de R'. Esses módulos são iguais, tá? Eu só chamei de R' para diferenciar, falar que é um ponto diametralmente oposto. Eu vou ter esses dois ângulos θ vão ser iguais. Então, esse aqui vai gerar um campo D, esse aqui vai gerar um campo DE', e eu vou ter um campo resultante DEZ, que vai ser vertical. Para cada elemento de carga que eu pegar num pedaço do anel, eu vou ter um elemento de carga diametralmente oposto, de forma que as componentes horizontais agora aqui vão se cancelar. Então, eu vou sobrar só com a componente vertical. Então, de novo, ao invés de calcular um vetor, eu só preciso calcular uma componente, a componente Z, desse vetor. Eu vou de novo escrever a minha densidade de carga, escrever o meu elemento de carga dQ em função dessa densidade de carga, então dQ é igual a lambda vezes o comprimento dL, e aí eu escrevo a minha integral, tá certo? O campo na direção Z vai ser a integral de dQ sobre R ao quadrado, e aí tem um fator cosseno de θ ali, porque eu quero só a componente Z. Então basta fazer a projeção ali na vertical do meu vetor dr. Escrevendo isso em função dos parâmetros, eu vou ter lambda sobre 4πε0, a integral do anel de dl sobre r ao quadrado cosseno de θ. Vou escrever esse r e esse cosseno de θ em função dos parâmetros do problema, tá certo? Usando trigonometria. E aí eu posso observar uma coisa aqui. O r ao quadrado é z ao quadrado mais rzão ao quadrado. Isso tudo é constante.
Então eu posso tirar da integral. E de novo, o cosseno de θ também é constante, é z sobre r. Então vejam, para qualquer elemento de carga dq em cima desse anel que eu pegar, a distância dele até o ponto onde eu quero calcular o campo vai ser sempre a mesma. E aquele ângulo θ também vai ser sempre o mesmo, tá certo? Então, de novo, dado um ponto z, essas coisas são todas constantes. Então eu posso simplesmente tirar esse cosseno de θ sobre r ao quadrado da integral. E eu vou ficar com uma integral de dl no anel. Bom, a integral de dl no anel é simplesmente o comprimento do anel, o perímetro do círculo, 2π vezes r. Eu vou reescrever isso daí, então, calculando o campo elétrico do anel, que a carga total do anel sobre 4πε0, z dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Então, dado um ponto z qualquer no eixo que passa pelo centro do anel, eu sei quanto vale o campo elétrico nesse ponto. Notem que se eu fizer z igual a zero, né, o denominador ali não importa tanto, vai dar um r ao cubo, mas o numerador vai dar zero. Né? Então, se eu pegar o ponto exatamente no centro do anel, o campo elétrico é zero. Por quê? Porque para cada ponto eu vou ter um ponto diametralmente oposto, cuja componente horizontal se cancela. Né? Foi o argumento de simetria que a gente usou. Mas, quando eu estou ali no plano desse anel, o campo só tem componente horizontal. Então, não vai ter campo nenhum, o campo é zero ali. A nossa expressão matemática reflete bem isso. É um truque que vocês podem usar, né? Olhar para as respostas que vocês obtêm, pegar esses limites e ver se faz sentido, né, com a geometria do problema. Se eu pegar no outro limite o z indo para infinito, ou seja, o z muito maior que o raio do anel, ou seja, eu estou muito longe do anel, a gente vai ver que, né, na expressão z ao quadrado mais r ao quadrado, eu vou simplesmente desprezar o r, falar que o r é zero, porque o z é muito maior. Então eu vou ficar com z sobre z ao cubo. Então vai dar um campo que cai com 1 sobre a distância ao quadrado, é como se fosse o campo de uma carga pontual. Então, se eu estou muito longe do anel, eu vejo ele como um pontinho, né? Se comporta como uma carga pontual. Também faz sentido. Próximo campo, eu vou calcular o campo de um disco. Né? Eu escolhi um disco porque a gente vai ter dois resultados importantes. O primeiro é que a gente pode usar o resultado anterior para calcular. Então, eu vou pegar meu disco e vou dividir ele em vários anéis de raio R. Né? De novo, eu vou estar calculando o campo do disco no eixo que passa pelo centro do disco, porque para aproveitar a simetria do problema, fora disso é mais complicado calcular. Eu vou pegar a mesma geometria. E aí eu vou falar assim, o campo do disco é a somatória dos campos de vários anéis de raios diferentes. Tá certo? Então eu vou pegar um anel de espessura infinitesimal dr, eu vou falar a área desse anel é 2πr vezes dr, e eu consigo então escrever a densidade superficial de carga do disco e a densidade superficial de carga do meu anelzinho de espessura infinitesimal. Então o campo do anel a gente acabou de calcular, cada anel eu vou falar que tem uma carga infinitesimal dq, sigma igual a dq sobre dA, eu reescrevo dq sigma dA, uso a área do meu anelzinho, e eu posso escrever então aquele lambda que eu tenho na minha expressão para o campo do anel, em função de sigma. Então eu vou chegar aqui lambda igual a sigma vezes dr. Feito isso, eu posso então fazer a integral. O campo do disco vai ser a integral de 0 até r, ou seja, a soma de anéis de raio 0 até um anel que tem um raio igual ao anel do disco, de sigma dr sobre 2ε0. Ou seja, eu simplesmente reescrevi o campo do anel em função da densidade superficial de carga do disco para eu poder fazer essa integral. Então, o sigma z, eu tiro tudo que é constante e vou ficar com uma integral de 0 até r de r ao quadrado sobre r ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Né? A integral na variável r. De novo, substituição trigonométrica. Não, aqui a gente faz uma substituição mais simples. Vou falar que u é z ao quadrado mais r ao quadrado, então du é 2r dr. Então eu reescrevo aquele dr que está ali em função de du e faço a alteração necessária nos limites de integração. O campo do disco, então, vai ser simplesmente eu resolver essa integral, que na verdade é só usar a regrinha do polinômio, né, pessoal? É uma integral simples. Então vai dar u elevado a menos meio, ou seja, 1 sobre raiz de u, dividido por menos meio. Tomado ali nos limites de integração, eu chego no meu campo do disco.
Eu posso reorganizar, né? Por exemplo, escrever esse 1 sobre raiz quadrada de z ao quadrado como um módulo de z, e eu tenho aqui o campo elétrico do disco. Vamos tomar alguns limites nisso daí. Se z é igual a zero dá pau, então não faço esse limite. Porque quando z tende a zero, aquela primeira expressão ali está indeterminada. Eu estou tentando medir o campo em cima de um ponto onde tem uma carga. Isso já diverge até para a carga pontual. Mas no limite em que o R é muito maior que Z, ou seja, eu estou medindo o campo muito próximo do disco, ou de outra forma, o disco é muito grande em relação à distância que eu estou dele para medir o campo, eu vou ter um campo constante, tá certo? Naquela expressão ali, o R é muito maior que Z, veja, o primeiro termo vai dar 1, entre chaves ali. O segundo termo vai dar Z sobre módulo de R, que vai para zero, porque o R é muito maior que Z. Então eu vou ficar simplesmente com sigma sobre 2ε0, e essa é uma aproximação para o campo de um plano infinito de carga. Se o plano é infinito, tanto faz se ele é um retângulo ou se ele é um disco, tá certo? Então o campo de um plano infinito de carga é simplesmente sigma sobre 2ε0, gente. E de novo, você pode pensar, mas um plano infinito de carga é um negócio que não existe, né? Mas isso vale para qualquer objeto plano onde eu estou medindo o campo muito perto, a uma distância muito pequena da superfície, e muito próximo do centro, ou seja, longe de qualquer efeito de borda que esse objeto possa ter. Então, até a próxima aula. Não esqueçam de fazer a atividade no Moodle para contar a presença.